Então nós vamos ver agora sobre divisão de polinômios. Então a primeira pergunta quando você vê isso aqui é: o que significa? Então o que você quer dizer quando você diz que... Então o que significa quando você diz que um polinômio, quando a gente quer dividir? Então o que significa dividir um polinômio p de x por um outro polinômio d de x? Então o que a gente quer essencialmente é escrever o polinômio p de x como o polinômio d de x vezes algum outro polinômio, que eu vou escrever aqui como q de x, mais algum outro polinômio, que a gente vai chamar de resto, começar a dar nome a esses polinômios aqui, ou simplesmente é a mesma coisa que eu dizer que p de x dividido por d de x, posso escrever dessa forma também, é q de x mais r de x dividido por d de x. Essencialmente essas duas formas aqui de escrever são a mesma, desde que obviamente o d de x não é zero, a gente já sabe que não pode dividir por zero. Então, se você divide a primeira equação aqui por d de x, você tem a segunda, e vice-versa. A segunda, se você multiplica tudo por d de x, você tem a primeira equação. Mas tem uma questão particular aqui, que eu tenho que dar uma condição para esse resto, o r de x, de modo que eu possa determinar de forma única esses polinômios q de x e r de x. Então a condição é a seguinte: então, onde o grau de r de x é menor que o grau de d de x, ou você tem um caso trivial, que seria o caso que o r de x é zero. Então, uma dessas duas condições, no caso quando o r de x é zero, o resto, no caso, é zero, a gente diz simplesmente que o polinômio d de x divide o polinômio p de x, ou que ele é um fator do polinômio p de x, ok? E, essencialmente, o que a gente vai fazer aqui é mostrar o algoritmo, que é essencialmente o mesmo algoritmo que você viu para dividir números, para dividir polinômios, que é o algoritmo de Euclides, um algoritmo bem antigo, mas bem eficiente, a princípio, para você encontrar quem são esses polinômios q de x, que é o quociente, e o r de x, que é o resto. O p de x e o d de x também tem nomes aqui. O p de x a gente chama de dividendo e o d de x é o divisor. Okay? Então, eu quero dividir o p de x por d de x, a gente diz o p de x então é o dividendo e o d de x é o divisor. O q de x aqui é o quociente e o r de x é o resto dessa divisão. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo, a gente vai... Então vamos dividir o polinômio 5x ao cubo menos 12x² mais 13. Eu quero dividir esse polinômio pelo polinômio x² menos 7. Então, em geral, no Brasil, a gente escreve essa expressão da seguinte forma, ou essa pergunta aqui no caso. A gente escreve assim: eu quero dividir o 5x ao cubo menos 12x² mais 13 por, eu escrevo essa barra aqui, ou esse Lzinho aqui, por x² menos 7. Ok? Então, isso depende da cultura onde você estudou, o país que você estudou é diferente da forma que a gente escreve isso, mas no Brasil a gente escreve assim. Então, o que a gente quer saber agora é o seguinte: eu quero colocar um fator aqui, de modo que quando eu multiplicar o meu divisor, que no caso aqui é x² menos 7,
eu vou poder cancelar, eu vou ter exatamente esse fator, vai aparecer aqui, que no caso é o fator aqui de maior grau, o 5x ao cubo, e aí eu vou poder cancelar esse valor, esse fator, se eu subtrair essa multiplicação do que eu quero encontrar aqui, vezes esse meu divisor. Então, perceba que essencialmente isso não é tão complicado, porque você só se preocupa com os termos de maior grau. A princípio, é claro que eu vou multiplicar qualquer coisa que eu colocar aqui, eu vou multiplicar toda a expressão do meu divisor. Mas, como eu quero encontrar esse fator aqui de maior grau, então me preocupa a princípio só com os termos de maior grau. Então, tanto é o que eu quero encontrar nessa multiplicação é o 5x ao cubo, para depois subtrair, e eu tenho aqui essencialmente esse x ao quadrado aqui. Então, por quanto eu tenho que multiplicar o x ao quadrado para eu ter 5x ao cubo? Então, essa é a pergunta simples de responder. Qual o valor, qual a expressão que vezes multiplicado por x ao quadrado dá x ao cubo, dá 5x ao cubo? É essencial você fazer 5x ao cubo dividido por x ao quadrado, que vai dar 5x. Então, o que é que eu vou fazer agora? Então, como eu disse, eu vou multiplicar o 5x pela essa expressão do divisor, que é x ao quadrado menos 7, e subtrair aqui desse lado. Então, eu vou fazer menos 5x vezes x ao quadrado, no caso aqui, menos 7. Ok? Então, o que é isso daqui? Isso daqui é menos 5x ao cubo, que era justamente o que eu queria tirar, era o termo de maior grau, os 5x ao cubo, então eu faço menos 5x ao cubo, mais, no caso, menos 5 vezes menos 7 vai dar mais 35x. Então, o que é que vai sobrar aqui quando eu fizer essa conta? Vai sobrar, escrevendo esse 5x ao cubo aqui, ele vai cancelar com esse menos 5x ao cubo, ok? E aí vai sobrar, escrevendo na ordem dos termos de maior grau, vai sobrar menos 12x ao quadrado, mais 35x, mais 13. Ok. Então, o que eu quero fazer agora é... A minha primeira pergunta é... Esse resto que sobrou aqui, que é o menos 12x ao quadrado, mais 35x mais 13, ele tem grau menor do que o meu divisor? Meu divisor está aqui, é x ao quadrado menos 7. O grau é 2. Não, ele tem grau 2 também, então eu tenho que continuar esse processo até obter um resto cujo grau seja menor do que 2. Então, no máximo 1 aqui no caso. Então... Agora eu quero saber para qual fator que eu vou multiplicar. Lembre sempre que você se preocupa com os termos de maior grau. Agora o caso que eu quero eliminar é esse menos 12x ao quadrado. Então, qual a expressão que multiplicada pelo x ao quadrado vai dar menos 12x ao quadrado? Okay? Então, no caso aqui é um número simplesmente que é menos 12. Se você faz menos 12 vezes x ao quadrado, vai dar menos 12x ao quadrado. Só que lembre que cada fator que você vai colocando aqui agora, no caso menos 12, não só multiplica o termo de maior grau, que é o que você está preocupado, mas multiplica todo o divisor, que é x ao quadrado menos 7. Então, você vai ter menos, e você vai subtrair isso, claro, para poder retirar esse termo aqui, que é o menos 12x ao quadrado. Então, você tem menos a multiplicação de menos 12 vezes x ao quadrado menos 7. Perceba os parênteses que eu estou colocando aqui e os colchetes, que eles são importantes porque eu subtraio toda essa expressão, né, que é a multiplicação de menos 12 por x ao quadrado menos 7. E o parênteses está aqui também menos 12 vezes, que ele não só multiplica o x ao quadrado, né, ele multiplica todo o divisor, que é x ao quadrado menos 7. Então, o que eu vou ter aqui é que esse menos com esse menos aqui vai ficar mais, então você ter essa expressão é 12x ao quadrado. E aí 12 vezes menos 7, você vai ter menos 84. Então, agora fazendo essa conta aqui, então eu consegui o que eu queria, menos 12x ao quadrado mais 12x ao quadrado vai dar 0. E aí eu vou ficar só com 35x. E finalmente 13 menos 84, que é menos 71. Ok? Então, agora você faz a pergunta novamente. Esse resto que eu obtive... Essa expressão aqui, o 35x menos 71, é de fato o resto, ou seja, ela tem grau menor do que 2, que é o grau do meu divisor, e a resposta é sim, o grau dela é 1. Lembre-se que aqui x é simplesmente x elevado a 1, ok? Então, enfim,
Então daí, duas formas de escrever. Eu posso escrever esse 5x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 13 como sendo o quociente ali, que é 5x menos 12, vezes o divisor, x ao quadrado menos 7, mais um resto, que é 35x menos 71. Ok? Outra forma de escrever isso aqui também é 5x ao cubo menos 12x ao quadrado. Então, ou eu posso escrever isso aqui, 5x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 13 dividido por x ao quadrado menos 7 é igual a 5x menos 12 mais 35x menos 71 dividido por x ao quadrado menos 7. Ok? Então, duas formas diferentes de escrever isso. Vou fazer um segundo exemplo agora. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas talvez é um bom treino para esse algoritmo aqui de Euclides. Eu já vou escrever naquele formato da divisão lá. Eu quero dividir o 4x à quinta menos 2x à quarta mais 3x ao quadrado mais 1. Eu quero dividir isso por 3x ao quadrado menos 1. Ok? Então agora está a pergunta de novo. Lembre-se sempre que você se preocupa com os termos de maior grau. Qual o termo de maior grau que eu quero obter? No caso aqui, eu quero obter 4 vezes x à quinta. Ok? Então, eu quero saber qual expressão que, se eu multiplicar por 3x ao quadrado, lembre-se sempre que você vai multiplicar por todo divisor, que não é só 3x ao quadrado, é 3x ao quadrado menos 1, mas eu estou preocupado com os termos de maior grau. Então, aqui no caso, eu quero saber qual a expressão que, se eu multiplicar ela por 3x ao quadrado, eu vou ter 4x à quinta. Então, é fácil a resposta, só é você fazer 4x à quinta dividido por 3x ao quadrado. E o que você vai ter é 4 terços de x ao cubo. Ok? E aí, se você faz isso agora, eu vou subtrair menos 4 terços de x ao cubo vezes o meu divisor, 3x ao quadrado menos 1. Então, eu vou subtrair aqui, se você ver o que é isso aqui é menos 4x à quinta mais 4 terços de x. Okay? Então, consegui o que eu queria, eu vou eliminar o 4x à quinta, e agora o que vai sobrar é menos 2x à quarta mais 3x ao quadrado mais 4 terços de x mais 1. Ok? Então agora a pergunta é, primeira pergunta, o que sobrou aqui tem grau menor do que o divisor? Não, porque o divisor tem grau 2, que é o 3x ao quadrado menos 1, e a expressão que eu tenho aqui tem esse menos 2x à quarta, então, portanto, expressão de grau 4. Então eu tenho que diminuir mais o grau dessa expressão. Então agora a pergunta é, qual expressão eu tenho que multiplicar, que eu vou colocar aqui, para multiplicar por 3x ao quadrado e dar menos 2x à quarta. Então, faço a resposta, como eu disse antes, simplesmente menos 2x à quarta vezes dividido por 3x ao quadrado. Então, você vai ter menos 2 terços, x à quarta dividido por x ao quadrado é simplesmente x ao quadrado. Ok? Então, eu tenho isso aqui. E eu vou subtrair agora, eu vou ter menos. Com esse menos aqui do menos 2 terços, eu tenho mais, portanto, 2 terços de x ao quadrado vezes 3x ao quadrado menos 1. Então, o que eu tenho aqui, se você ver 2 terços, né, vezes 3, vai dar 2 x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Então, vai dar 2x à quarta, né? Vai cancelar com esse menos 2x à quarta, que era o que eu queria. Mas aí vai sobrar aqui, se você perceber, 2 terços de x ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos 2 terços. E aí eu tenho 3x ao quadrado aparecendo aqui, menos esse 2 terços aqui de x ao quadrado. O que eu vou ter vai ser 3 menos 2 terços, é 7 terços, fazendo aí a soma de frações, ou no caso a subtração, de x ao quadrado, mais
4/3 de x mais 1. Que é o que apareceu aqui. Então, agora eu já estou relativamente perto de conseguir o meu objetivo, que era ter um grau, uma expressão com um grau menor do que o grau do meu divisor, mas ainda não cheguei lá porque o grau ainda é igual. Então eu tenho aqui 3x² menos 1 tem o mesmo grau, que é 2, dessa expressão que tem o 7/3 de x². Então agora eu tenho que saber qual a expressão, aqui no caso, que eu tenho que multiplicar o 3x² para obter esses 7/3 de x². Então, como eu disse, simples, basta você fazer o 7/3 de x² dividido por 3x². Se você faz isso, você vai ter 7/9. Só isso, né? x² dividido por x² dá 1. Então, você vai ter 7/9. E aí, o que eu tenho é que eu vou subtrair agora menos 7/9 vezes 3x² menos 1. E aí, vamos ver o que é que vai ficar. Eu vou ficar aqui com menos 7/9 vezes 3x², vai dar menos 7/3 x². E aí eu cancelo com o 7/3 x² aqui, que era o que eu queria. E aí ainda sobrou 4/3 de x mais 1 mais 7/9. E aí 1 mais 7/9 vai dar mais 16/9, ok? Então aí, no fim das contas, o que que eu fiquei? Então vamos reescrever isso aqui. Eu tenho que 4x² menos 2x² mais 3x² mais 1. Isso aqui é igual ao quociente, que é 4/3 de x² menos 2/3 de x² mais 7/9 vezes o divisor, que é 3x² menos 1. E aí eu tenho mais o resto, que é 4/3 de x mais 16/9. Então, outra forma de escrever também aqui é escrever 4x² menos 2x² mais 3x² mais 1 dividido por 3x² menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que o quociente, que é 4/3 x² menos 2/3 de x² mais 7/9, mais o resto, que é 4/3 de x mais 16/9. Tudo isso dividido por o 4/3 de x mais 16 dividido por 3 pelo meu divisor, 3x² menos 1. Então tá aí duas formas de escrever. Essa agora deu um pouco mais de trabalho, ok? Uma observação que eu faço é que a gente fez esse algoritmo aqui, mas tem um caso aqui, tem um caso a princípio bem simples. Então uma observação é a seguinte, que para chegar naquela expressão, quando você tem a seguinte situação, então se você já tem aqui o grau, então se o grau, seria um caso trivial esse problema aqui, se o grau de P de x ele é menor que o grau do divisor. Então lembra, o P de x aqui é o que eu chamei o dividendo, né? O que eu quero dividir por o divisor, que é d de x, ok? Então se ele é menor do que o grau de d de x, então é fácil escrever daquele jeito, porque o quociente é simplesmente zero, ok? Então eu posso escrever o P de x como sendo 0 vezes d de x, mais o resto, que no caso seria o próprio P de x. Então esse caso aqui é uma situação trivial, que o quociente é zero. E por que aquilo satisfaz? Porque o resto aqui, de fato, ele tem grau menor do que o divisor, né? Que é o d de x aqui. Então, enfim, aqui seria uma situação trivial que você tem, que é basicamente você dizer que não tem mais como você simplificar essa expressão P de x dividido por d de x, simplesmente é
0 mais P de x dividido por D de x, ou seja, essencialmente você não faz nada. Okay? Então esse seria um caso trivial quando o numerador é um polinômio com um grau menor do que o grau do denominador. Então, em geral, você pratica esse tipo de ação, desse tipo de divisão, quando você tem uma situação como os exemplos que a gente fez aqui, que o numerador tinha um grau maior do que o grau do denominador. Então, vou fazer mais um exemplo aqui, que é o nosso terceiro exemplo, que é o seguinte: eu quero reescrever essa expressão x ao quadrado mais 2 dividido por... Não, vou escrever aqui x à quinta mais 2, errei, dividido por x ao quadrado mais 3x menos 1. Então vamos tentar entender de um outro jeito aquele processo que a gente estava fazendo no algoritmo lá de divisão. Então, como eu disse antes, vamos primeiro pensar nessa expressão aqui. Como eu disse, a gente está pensando nos termos de maior grau. Então, primeiro, seria o meu primeiro passo. Vamos ver dessa forma aqui, escrevendo desse jeito. O meu primeiro passo é eu tentar multiplicar alguma expressão por esse divisor aqui, que no caso é x ao quadrado mais 3x menos 1, é o denominador dessa expressão, né? É o meu divisor. Eu tenho que multiplicar essa expressão e essencialmente eu vejo só o termo de maior grau, que aqui no caso é o x ao quadrado, por alguma expressão para dar x à quinta. No caso aqui é fácil, então eu tenho que x à quinta é x ao cubo vezes x ao quadrado, só que lembre que não só está multiplicando o termo de maior grau, né? Está multiplicando todo o divisor. O divisor não é só x ao quadrado, ele é x ao quadrado mais 3x menos 1. Essa expressão ela é obviamente falsa, porque se você faz a multiplicação aqui, isso daqui vai dar não só o x à quinta, né? Se você distribui a multiplicação pelo x ao cubo, vai dar x à quinta mais 3x à quarta menos x ao cubo. Então, para eu ter uma igualdade, eu tenho que retirar o 3x à quarta, então menos 3x à quarta. E eu também tenho que tirar esse menos x ao cubo, então eu vou somar o mais x ao cubo. Ok? Então, ou seja, aquela expressão lá, x à quinta mais 2, dividido por x ao quadrado mais 3x menos 1. Isso daqui é a mesma coisa que x ao cubo vezes x ao quadrado mais 3x menos 1, dividido por x ao quadrado mais 3x menos 1. Eu tenho essa expressão. E aí, finalmente, tem o que sobrou aqui, que é menos 3x à quarta mais x ao cubo. Lembre-se que não é só o x à quinta, né? Mais 2, ok? Que é x à quinta mais 2, dividido por x ao quadrado mais 3x menos 1, ok? Então, essencialmente, você escrever a mesma coisa, só que essa expressão você vê que é x ao cubo vezes 1. Esse primeiro termo que aparece aqui nessa soma, que é isso, mais essa expressão aqui de baixo, né? Então, mais essa expressão aqui de baixo. Isso aqui é simplesmente x ao cubo vezes 1. Então, você tem isso aqui portanto, x ao cubo mais, daí eu tenho menos 3x à quarta mais x ao cubo mais 2 dividido por x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, o mesmo processo que eu fiz lá com o x à quinta, eu vou fazer agora com esse termo de maior grau no numerador, que é menos 3x à quarta. Então, vamos lá ver. Daí eu tenho... Então, agora, vou chamar o meu passo 2, seria o meu segundo passo. Então, agora o meu segundo passo, que é o seguinte. Então, eu quero escrever esse menos 3x à quarta, aqui que é o termo de maior grau no numerador, com alguma expressão vezes o denominador aqui. Essencialmente, eu tenho que pensar, como eu disse, no termo de maior grau. O termo de maior grau do denominador é x ao quadrado. Então, aqui no caso é fácil, se você faz menos 3x à quarta
dividido por x ao quadrado, você vai ter menos 3x ao quadrado. Mas lembre-se que isso aqui não só multiplica o x ao quadrado, né? Óbvio, escrever menos 3x à quarta é menos 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, mas está multiplicando isso aqui todo o divisor, que é o denominador, que é x ao quadrado mais 3x menos 1. E, obviamente, eu tenho que tirar os termos extras. Você vê que quando você faz menos 3x ao quadrado vezes 3x, você vai ter menos 9x ao cubo. Então, eu tenho que tirar esse menos 9x ao cubo, vou fazer mais 9x ao cubo. Da mesma forma, se você fizer aqui distribuindo menos 3x ao quadrado vezes menos 1, vai dar mais 3x ao quadrado. Então, eu tenho que tirar aqui menos 3x ao quadrado. Então, o que eu fico no fim das contas é... aqui a minha expressão. Daí eu vou ficar com x ao cubo. E aí esse menos 3x à quarta eu vou reescrever dessa forma aqui, né, usando essa igualdade. Quando eu dividir toda essa expressão que eu tenho aqui por x ao quadrado mais 3x menos 1, então esse termo aqui que aparece aqui, ele vai cancelar, ok? Então você vai ficar só com menos 3x ao quadrado. E aí o que vai sobrar é mais 9x ao cubo menos 3x ao quadrado. E o que eu tinha antes também, não só era o termo de maior grau, né? Não só era o menos 3x à quarta, eu tenho mais x ao cubo mais 2 dividido por x ao quadrado mais 3x menos 1. Ok? Então, se você faz isso aqui vai ser x ao cubo menos 3x ao quadrado. Aqui eu tenho 9x ao cubo mais x ao cubo, então vai ficar mais 10x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2 dividido por x ao quadrado mais 3x menos 1. Então agora novamente eu vou fazer aquele processo que eu fiz. Então meu terceiro passo. Que agora eu vou ver o termo de maior grau no numerador, aqui é o 10x ao cubo. Então eu quero escrever o 10x ao cubo como alguma coisa, como sendo alguma expressão, vezes essa expressão, o denominador aqui. Eu olho o termo de maior grau, x ao quadrado. Então se eu faço 10x vezes x ao quadrado, vai dar 10x ao cubo, ok? Mas eu tenho que multiplicar isso aqui por não só o x ao quadrado, mas por x ao quadrado mais 3x menos 1. Ok? Que é o meu denominador ali. Obviamente isso aqui não é uma identidade, eu tenho que subtrair esses termos extras, que no caso é 10x vezes 3x dá 30x, então eu tenho que subtrair o 30x, então eu tenho que fazer menos 30x ao quadrado, no caso, 30x ao quadrado. E aqui eu tenho 10x vezes menos 1 dá menos 10x, então eu tenho que somar 10x para isso aí cancelar. Então aqui a expressão vai ficar, então eu tinha x ao cubo menos 3x ao quadrado. Perceba que agora vai ficar aqui mais 10x. Reescrevendo aquilo ali com o 10x ao cubo, eu vou escrever desse jeito aqui. E essa expressão aqui, o x ao quadrado mais 3x menos 1, vai cancelar com quando eu dividir tudo isso por x ao quadrado mais 3x menos 1. Vai só sobrar o 10x, né? E daí eu fico com... Então eu tenho mais aqui, eu tenho menos 30x ao quadrado mais 10x, que é o que sobrou. E eu tinha ali menos 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, mais 2. Que era o resto que aparecia aqui antes, né? Então agora é dividido tudo isso por x ao quadrado mais 3x menos 1. Lembre-se que se isso aqui estiver confuso de alguma forma, isso aqui é só um outro jeito de você fazer a divisão de polinômios. Mas enfim, você pode fazer daquele jeito original que a gente estava fazendo antes também. Mas é essencialmente a mesma coisa, não tem diferença, assim, só o jeito de escrever que é diferente. Pode ser mais confuso por ser diferente, mas como eu disse, o algoritmo é o mesmo, ok? Então, agora eu ainda não cheguei no objetivo que eu queria, que era um numerador com grau menor do que o denominador. Ambos têm grau 2, então vou fazer mais uma vez. Então agora seria o meu quarto passo. Quarto e último passo, né? Nessa conta aqui, finalmente, eu quero reescrever o menos 30x ao quadrado como sendo alguma coisa vezes o denominador ali.
do termo de maior grau, né, que é x ao quadrado. Então isso aqui eu vou escrever como sendo menos 30 simplesmente, né, vezes x ao quadrado mais 3x menos 1. Só que eu tenho que subtrair os termos extras aqui, para isso aqui ser uma identidade, que no caso é menos 30 vezes 3x dá menos 90x, então eu tenho que somar 90x para cancelar esse menos 90x. E agora menos 30 vezes menos 1 vai dar mais 30, então eu tenho que subtrair esse 30 aqui, ok? E aí eu vou ficar com, no caso ali a expressão final vai ficar x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 10x, copiando dessa expressão aqui de cima. E agora esse menos 30x eu vou escrever desse jeito. E aí quando eu dividir tudo isso por x ao quadrado mais 3x mais 1, então isso aqui vai ficar menos 30, ok? E aí agora mais 90x menos 30. E o que aparecia antes, que era... teve uma coisa que eu me enganei aqui, não era só menos 30, né? Que eu esqueci de fazer a conta menos 30, é até bom, assim, às vezes você perceber esse tipo de detalhe. Eu esqueci de fazer o menos 30 que aparece aqui, menos 30x ao quadrado. Eu esqueci de somar com esse menos 3x ao quadrado. Então, se você faz isso, você tem menos 33x ao quadrado. Então, vamos corrigir aqui. Então, onde era 30, na realidade é 33. Então, vamos apagar aqui. Aqui não vai ser mais 90x, né? Aqui também eu vou ter que alterar isso. Então, aqui vai ser 33. Então, aqui quando eu faço menos 33 vezes 3, vai dar menos 99. Então, eu tenho que somar mais 99x. E aqui, menos 33 vezes menos 1 vai dar mais 33. Então, eu tenho que subtrair 33. Então, aqui vai ficar menos 33. E ali eu vou ficar com mais, no caso agora, 99x menos 33, mais o que sobrou ali daquela expressão que era 10x mais 2, dividido por x ao quadrado mais 3x menos 1. E aí eu vou ficar com x ao quadrado menos 3, x ao cubo, no caso, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 10x menos 33 é o meu quociente da divisão. E o resto vai ser, se você ver, 99x mais 10x vai dar 109x, menos 33 mais 2 vai dar menos 31, ok? Dividido por x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, enfim, e aí cheguei aqui na resposta final. Deu um certo trabalho aqui no fim, não fiz as contas aqui, o menos 30x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, mas é importante, nesse caso até nem era muito bom pausar o vídeo. É bom pausar o vídeo à medida que você não vai entendendo alguma operação que a gente vai fazendo. No caso aqui, de fato, você iria achar estranho, mas depois segue o vídeo e vê que eu corrigi aqui uma conta que eu tinha feito errado. Inclusive eu esqueci de corrigir aqui, né, que ficou ainda menos 30. Deixa eu apagar aqui. E aqui menos 33x ao quadrado. Ok?